Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou falar sobre metodologia do treino de corrida. Obviamente voltado para distâncias ali da chamada resistência, de 5 quilômetros até aí a ultramaratona. Vou comentar duas linhas básicas de metodologia, que são as mais usadas. Na verdade, uma delas é a mais usada, pelo menos entre os atletas chamados aí os amadores, entre os profissionais já há um debate, há também uma cultura aí, digamos, geográfica. Vou falar qual eu uso mais ou qual eu sigo mais, em que contexto eu sigo uma ou outra mais, e também vou até perguntar para você que está vendo o vídeo aí, você corredor, corredora, qual que o seu treinador ou treinadora utiliza, qual metodologia vocês seguem. Além do mais, sempre aquele recado, deixe o like, curta o vídeo, compartilhe e se você não tiver treinador, estiver procurando alguém, meu contato está aqui embaixo no vídeo. Agora vamos lá falar das metodologias do treino de corrida. Então, na metodologia de corrida, a gente tinha uma linha, pelo menos ali, vamos falar da maratona, outras distâncias aí, meia maratona, do Arthur Lydiard. Ele influenciou muito com a long slow distance, quer dizer, aquela distância longa e lenta, ou seja, esse treinamento de rodagem longo e lento, que cria uma base aeróbica muito boa para o atleta. E isso se disseminou aí na metodologia, ficou muito forte na Europa, Estados Unidos e por aí vai. Ele é neozelandês. E aparentemente ficou como, digamos, a metodologia da corrida, em que você vai fazer muita rodagem longa, muito preocupado com quilometragem, fazer muitos volumes, para ganhar uma base aeróbica e depois você vem ali com o treino de velocidade para tentar correr então rápido. E o que aconteceu digamos, uma certa quebra desse paradigma foi quando o Renato Canova, italiano, portanto ele é europeu, mas a gente considera assim como uma espécie de metodologia africana, porque ele foi para o Quênia, nos anos 80, final dos anos 80, e ele desenvolveu esse método, essa metodologia dele, com muitos atletas africanos, que não está preocupado com a distância, mas está preocupado com o ritmo. Então você tem um ritmo ali, alvo, por exemplo, na maratona, e ele tenta fazer o atleta chegar a esse ritmo e obviamente, correr mais tempo nesse ritmo, até o tempo de correr a própria prova nesse ritmo. Então, para ele, só para dar um exemplo, 2 horas de rodagem leve, para ele não vale muito a pena. Ele prefere 1 hora de uma rodagem mais intensa. Ele está muito mais preocupado com o ritmo. Claro que os volumes acabam sendo altos, claro que há também trabalho em baixa intensidade. Mas o foco, ele está diferente. O Renato Canova, ele parte do princípio que, um atleta é um maratonista, se ele é um maratonista, por exemplo, ele já tem uma boa base aeróbica. Então ele não precisa ficar trabalhando mais na sua base aeróbica. Aquilo já seria como um trabalho de base, vamos dizer. O atleta já passou por esse trabalho de base, quando ele já chega ali no adulto, juvenil, no adulto, ele já está preparado para treinar forte, para treinar como corresponde, e todo aquele manancial ali do Lydiard, que eu falei dos grandes volumes lentos e tal, o Canova vai ver como desnecessário, né? Essa coisa de ficar rodando lento. Você já tem essa base aeróbica, você já ganhou isso. E você não vai perder isso fazendo os treinos que o Canova propõe. A questão aí, quando a gente entra no mundo dos amadores, é que, por exemplo, basicamente, quem me procura para treinar é alguém que já tem vivência no esporte, já passou por inúmeros trabalhos, inúmeras metodologias às vezes nenhuma metodologia, às vezes correu sem sistema, ou gente que está começando. Uma pessoa que está começando, ela vai ganhar a base aeróbica, então você tem que primeiro trabalhar aquilo nela. E outros, às vezes, apesar de já correrem há muitos anos, por correrem de uma maneira às vezes bagunçada, às vezes não tem essa base. Às vezes carece, às vezes muito comum, por exemplo, chega para mim pessoas da ultramaratona rápidas, que elas conseguem correr ali 10 km, 20 km numa grande velocidade, mas elas não conseguem sustentar esse ritmo
não o mesmo ritmo, claro, mas o ritmo proporcional num 100 km. Isso é o que mais acontece na ultramaratona. Então, o que acontece ali, não adianta eu trabalhar sem... Como é que não adianta? Pode ser que falte a ela essa base aeróbica, que ela acabou não construindo, ela não passou por esse processo de construção, ela, como saltou etapas, né? Então a gente com os amadores às vezes tem que voltar algumas etapas, porque no processo de desenvolvimento atlético ele acabou ou negligenciando ou pulando algumas etapas. E isso é muito importante de observar também. Portanto, a metodologia que eu sigo, eu sou muito mais simpático a esse jeito do Canova, porém, não adianta eu querer impor essa metodologia a um atleta, como eu disse anteriormente, que não tem a base aeróbica, que não teve no seu desenvolvimento atlético. Tem muitas lacunas que eu preciso ali trabalhar, corrigir. Eu não consigo identificar essas lacunas em um mês, em 2 meses, em 3 meses. Aos poucos a gente vai identificando. Quanto mais o atleta se comunica, quanto mais ele fala do histórico dele, quanto mais ele te conta as coisas, mais fácil. Você vai treinando o atleta e vai percebendo. Obviamente, o iniciante tem que passar por esse período da construção dessa base aeróbica com as corridas mais lentas, até porque tem que ver, às vezes ele não tem nem musculatura ainda para aguentar a pancada. Não é só a questão de musculatura, tem a questão também daí das articulações, né, o tendão, enfim, a coisa é bem complexa. Tem a questão psicológica, porque às vezes ele não aguenta psicologicamente a pancada. Então tem que ver com quem você está trabalhando. Então, portanto, a minha metodologia, ela parte, o centro da minha metodologia é o indivíduo, é o atleta, o corredor, a corredora, é o centro. A partir do que ele tem de potencial, a partir do que ele tem de desenvolvimento, naquela altura que eu começo a treiná-lo, é que eu começo então a desenvolver o meu trabalho, a caminhar para que ele possa melhorar nas diversas valências, nos diversos aspectos necessários para ele correr as distâncias e os tipos de prova que ele deseja. Obviamente que não adianta só caminhar dali do indivíduo, mas para onde? E aí volta a questão do Canova e do Lydiard, que é a gente encontrar para aquela pessoa qual a melhor linha, às vezes até fazendo uma transição. Tá? Eu vou até dar aqui um exemplo, vou dar um exemplo concreto do que eu estou fazendo agora com um atleta que vai correr a Spartathlon 246 km pela segunda vez, procurando baixar seu tempo. Então vai lá. Como é que eu fiz com esse atleta? Ele fez 29 horas e 1 minuto ano passado na Spartathlon, 31º lugar. A gente agora quer melhorar muito isso. Esse atleta ele já está com bastante rodagem, bastante anos na ultramaratona. É um atleta de 48 anos, tem que observar a idade também ali, o momento. E o que acontece? A gente está fazendo o seguinte, eu estou subindo os blocos, o que falta para ele é um pouco de volume semanal. Então eu subo os blocos do volume semanal. Hoje ele está em torno de 180 quilômetros. Subo de uma maneira, digamos, mais lenta, com os paces mais lentos, para que ele tenha essa adaptação do volume. A partir do momento que ele chegou ali no 180, aquele 180 já, não vou dizer que é confortável, mas ele já está adaptado a esse volume, eu jogo a intensidade em cima desse volume. A partir do momento que ele tem uma adaptação a essa intensidade nesse volume, obviamente a gente faz algumas recuperações ao longo desse processo, não é só linear para subindo. Eu vou então jogar ali, vou adaptá-lo a 200 km. A partir do momento que ele chegou a 200 km em intensidades mais lentas, eu deixo o mesmo volume e faço mais intensidade dentro dos 200 km. Volto a repetir, não é que eu subo 200 km, ele faz 200 km adaptado, eu já jogo a intensidade. A gente precisa fazer uma queda, né? Enfim, tem toda essa ondulação. Mas é assim que eu venho trabalhando com ele, né? Então, portanto, essa metodologia que tem funcionado, conseguiu já 4 convocações para a seleção argentina, está aí brigando por uma vaga no Mundial de 100 km, está brigando por uma vaga no Mundial de 24 horas ano que vem, enfim, está bem colocado, é o segundo melhor do ranking de 24 horas argentino na atualidade, foi para Spartathlon com índice direto, enfim, o trabalho tem dado resultado, porque também a gente tem que observar
até que ponto dá resultado, até que ponto não dá, até que ponto a gente troca a metodologia, porque também não adianta ficar mudando toda hora, tem que dar um tempo de maturação. Essa questão do tempo também é super importante. Então, aqui coloquei de forma muito geral duas linhas, duas metodologias que são bastante utilizadas. Tentei esclarecer um pouco a maneira como eu trabalho, de uma forma breve ali. E fica aqui a pergunta, você me contar aqui nos comentários como é a metodologia qual você utiliza, ou seu treinador ou treinadora. Repito, se tiver sem treinador, quiser treinar comigo, está aí o contato abaixo na descrição do vídeo. Também fica sempre o convite, se você quiser algum assunto, alguma dúvida, alguma pergunta que você queira, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Com o maior prazer eu vou procurar, dentro dos limites do meu conhecimento, fazer um vídeo sobre o tema que você gostaria de ver. No mais, o de sempre, like, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, aquilo tudo, e bons treinos. Forte abraço.